Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Entre Nós, o podcast do ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo, uma iniciativa do Departamento da Qualidade e da Responsabilidade Social do nosso Instituto. Especificamente, esta iniciativa insere-se no Gabinete de Responsabilidade Social. E o que é que nos propomos? Propomos-nos trazer mensalmente a todos vós, através desta sala de podcast da Casa da Juventude, a quem aproveitamos desde já para agradecer a sua cedência e aos seus técnicos. Muito obrigada, bem-ajam, por colaborarem connosco. E o que é que pretendemos? Pretendemos trazer a toda a comunidade temas da atualidade que pensamos, acreditamos que podem ser interessantes e podem contribuir para uma reflexão de toda a comunidade académica e não só. O meu nome é Isabel Eiras, eu coordeno este departamento, que neste momento conta com a colaboração de duas estudantes do nosso Instituto, da Licenciatura em Educação Social, a Ana e a Sara, que desde já agradeço toda a colaboração que me têm vindo a dar, a todos nós. Temos ainda o grato prazer de contar com um convidado muito, muito especial, é o nosso presidente, o professor Luís Picado, e vou usar aqui uma linguagem futebolística que vai dar o pontapé de saída a este primeiro episódio deste podcast. Muito obrigada pela disponibilidade. Mas o que nos trouxe até aqui, digam-me lá. O nosso propósito é mesmo desafiar a comunidade a refletir sobre temas da atualidade. E por hoje escolhemos este tema, a felicidade. E porquê a felicidade? Como devem saber, no passado dia 20 de março comemorou-se o dia, no âmbito das Organizações das Nações Unidas, o Dia da Felicidade. Essa data convida-nos a parar, a refletir sobre algo que todos procuramos a felicidade. Fala-se muito de felicidade, é verdade, mas será que realmente sabemos o que isso significa? Será um estado momentâneo, uma meta de vida, ou algo mais profundo ligado ao nosso bem-estar? Veremos do que é que resultará desta nossa conversa aqui com o nosso especialista. Para nos ajudar a refletir sobre estas questões, temos connosco o professor Luís Picado, doutorado em Psicologia pela Universidade de Lisboa e psicoterapeuta com mais de 25 anos de experiência, é presidente do ISCE, como já referi, onde exerce também funções como docente, o que muito agrada a todos os estudantes. Colabora ainda como investigador convidado em diversos projetos científicos, nacionais e internacionais, na área da análise e intervenção psicológica, com enfoque na prevenção de comportamentos de risco para a saúde. É coautor do livro Felizmente, com mais de 10 mil exemplares vendidos, e do livro Bem-Estar e Adaptação nas Escolas Portuguesas dos Alunos, aos professores. Ao longo do seu percurso tem-se dedicado à compreensão dos fatores que influenciam o bem-estar, trazendo uma perspectiva particularmente relevante no contexto do ensino superior. Mas eu ouso dizer assim, para além da sua carreira académica e de investigação, ele é um homem que se considera felizmente feliz. Muito obrigada, professor Luís. Isto é um desafio que lhe vamos lançar, a partilhar connosco essa sua concepção de felicidade, porque é que se sente um homem feliz, e este desafio vai se iniciar pela Sara. A palavra é sua. Vamos desafiar aqui o nosso feliz homem. Obrigada. Desde já agradecer a oportunidade de estar aqui reunida, ter uma conversa que eu acho extremamente importante, visto que hoje em dia nós temos muito a percepção e a mania de dizer, entre aspas, eu sou feliz, eu estou feliz. Mas primeiramente eu gostaria de saber o que levou a interessar-se por esta área. Ok, muito obrigado. Obrigada. Também reiterar aqui os agradecimentos que me foram dirigidos pela doutora Isabel, e é uma enorme satisfação estar aqui a conversar convosco sobre um tema que acaba por ser um tema que revela o sentido da nossa existência. As pessoas estão no planeta Terra, estão nesta vida para serem felizes e realizadas.
A Sara começa logo com uma pergunta de $1 milhão, não é? É das perguntas mais profundas e mais difíceis. A minha vida tem um momento que marca para mim a importância da felicidade. Eu, quando era miúdo, gostava muito de motas. Tive um acidente de moto aos 16 anos, que foi duro, com um amigo. Fiquei com o braço bastante ferido e isso acabou por ser ultrapassado, ao ponto de, uns meses depois, ter tido um segundo acidente de moto, também com outro amigo, curiosamente, e isso não me afetou minimamente. Continuei a gostar das motas e continuei a gostar da velocidade e da adrenalina, até que aos 20 anos, estava numa noite de verão espetacular, estava numa discoteca, uma discoteca que há em Moura, ou pelo menos existia, que era a Sherazade, e tínhamos tido lá uma noite magnífica, e um grupo com quem estávamos, umas pessoas saíram primeiro, nós fomos os últimos a sair, tivemos até ao final da discoteca, até que a discoteca estivesse aberta, e tínhamos combinado, como fazem todos os jovens, encontrarmos num local onde íamos comer, uma zona onde havia uns cachorros. Nós saímos mais tarde. Eu estava a conduzir, não tinha bebido, nós tínhamos sempre essa autorregulação, quem leva o carro, quem conduz não bebe, e isso aconteceu naquela noite, mas entra ali numa zona de muitas curvas e numa dessas curvas o carro entra em subviragem e deu tantas voltas, uma coisa inacreditável. Eu ia com mais 2 pessoas no carro e só desejava que o carro parasse, que aquelas voltas terminassem. E quando o carro parou, a minha única preocupação foi ver como é que estavam os meus amigos, que ia comigo ao meu lado, estava bem, e quando olhei para trás, a pessoa não estava no carro, tinha sido projetada pelo vidro. Saímos a correr e vimos-lo no chão, ele levantou-se, abraçámos, ele não tinha sofrido nada, o que nos deu um alívio tremendo, brutal, e foi nesse momento que eu tive, com 20 anos, consciência da finitude. Foi o ponto, de facto, de viragem na minha vida, que eu tive consciência que iria morrer um dia. Não desejava que fosse para breve, como qualquer pessoa, mas tivesse a consciência da finitude. E é o sentimento que tive na altura. Eu agora, com 20 anos, eu quero que a vida seja diferente. Eu quero viver verdadeiramente, quero amar, quero importar, quero fazer algo que seja relevante para mim e para os outros. E a partir daí comecei a me interessar imenso pelas questões da existência, da felicidade, e este foi o meu ponto de viragem para me interessar por este tema. O que é que nós viemos fazer ao mundo e aquilo que nos realiza e aquilo que nos faz verdadeiramente feliz. E a partir daí comecei um percurso que me levou a estudar inicialmente as filosofias estoicistas, que são umas filosofias que defendem que, se nós controlarmos os nossos pensamentos, nós conseguimos experimentar estados emocionais positivos e relevantes. E a partir daí comecei a estudar a psicoterapia, acabei de fazer o curso de psicoterapia, depois surgiu em Portugal o primeiro mestrado em terapias comportamentais e cognitivas, fui um desses alunos da primeira edição em Portugal e começo a cruzar aquilo que era a minha experiência de vida com a ciência, e foi aí que se iniciou este caminho, que até agora para mim acaba por ser aquilo que eu sou. Estou a falar daquilo que eu sou, de um percurso de vida cujo meu objetivo é tornar-me cada vez mais feliz e proporcionar de facto uma vida que para mim faça sentido e seja realizada. Eu espero que seja possível em vídeo verificar os seus olhos, que eles brilham realmente quando está a falar deste assunto, brilham, e mostra que tem gosto naquilo que faz. Sem espero dúvida. que vários profissionais sintam esse mesmo prazer em falar sobre a sua profissão, com o mesmo gosto que você tem. Obrigado, Sara. Mas depois deste relato, muito obrigada, o que é a felicidade em si? É uma coisa que pode ser medida, é uma coisa que pode ser avaliada, o próprio indivíduo, terceiros conseguem avaliar? Nós costumamos dizer tudo o que não pode ser medido não pode ser gerido, para trazer aqui uma frase emprestada do Peter Drucker. De facto, a felicidade pode ser medida e pode ser gerida a partir de indicadores de felicidade que têm sido construídos e alguns dos quais tornaram universais e que são aceitos universalmente. Eu diria que a felicidade tem a ver com uma vida marcada por 2 tipos de objetivos, diferentes e complementares. Objetivos a curto prazo e objetivos a longo prazo. Objetivos a curto prazo é, de facto, viver coisas que nos dão prazer. É fundamental termos prazer na nossa vida. E objetivos a longo prazo têm a ver com propósito, com aquilo que nós consideramos relevante fazer para construir um amanhã coerente com aquilo que nós sentimos. E quando nós conseguimos a nossa vida equilibrar objetivos a curto prazo de prazer, objetivos a longo prazo de significado, com certeza que somos pessoas realizadas e felizes.
Obrigada. E felicidade e bem-estar? É a mesma coisa? Para muitas vezes, para o senso comum tecnicamente ou cientificamente, não são exatamente a mesma coisa. Vamos lá ver, os estudos da felicidade estão marcados por duas grandes tradições. Duas tradições complementares, mas criaram linhas de desenvolvimento diferenciadas. Por um lado, o estudo da felicidade enquanto prazer e, por outro lado, o estudo da felicidade enquanto significado. Quando falamos de prazer, falamos daquilo que nós em dia chamamos de bem-estar subjetivo, que é o conceito mais próximo do conceito de felicidade. Isto é, se eu vos perguntar aqui e agora, se eu vos aplicar aqui agora uma pergunta poderosa, eu posso saber o vosso nível de felicidade. Nem precisam me dar a resposta, mas cada uma de vós responderá dentro do seu campo de consciência. Se eu vos perguntar assim, por exemplo, digam-me ou avaliem, por exemplo, de 0 a 10, sendo que 0 é extremamente infeliz e 10 é extremamente feliz, como é que tem corrido a vossa vida até hoje? Eu diria um 7. Um 7. Isso mede o seu nível de felicidade, Sara. O seu nível de bem-estar subjetivo. No entanto, como nós somos muito marcados por aquilo que nos acontece no rio da vida, porque infelizmente temos momentos em que passamos por períodos muito difíceis e outros, felizmente, períodos em que não temos tempestade e que temos bonança e que temos, de facto, uma coerência e um bem-estar global, nesses momentos, tanto os muito maus como os muito bons, podem condicionar a avaliação que fazemos em termos de bem-estar subjetivo, de felicidade. Por isso é que, ao longo dos tempos, os investigadores têm procurado encontrar outros indicadores mais precisos e surgiu o indicador de bem-estar psicológico, que não se centra apenas nesta vivência da satisfação e do prazer, mas de outras competências que têm a ver com o potencial humano. Isto é, nós, para sermos verdadeiramente felizes e realizados, temos que colocar na vida todo o nosso potencial. E o indicador de bem-estar psicológico, depois, é ele dividido em diferentes componentes, ele é multidimensional. Tem a ver, em primeiro lugar, com a autoaceitação, que nós temos que fazer de nós mesmos. Aceitar a mente, aceitar o corpo, aceitar o passado, aceitar aquilo que nos acontece. Esta capacidade de aceitação é fundamental, porque nós muitas vezes temos de ter coragem para mudar aquilo que temos que mudar e aceitar aquilo que não podemos mudar. E às vezes sabedoria para saber distinguir as duas. A autoaceitação é uma dimensão fundamental do bem-estar psicológico. Uma outra segunda dimensão tem a ver com a capacidade de adaptação. Nós sentimos-nos conseguimos adaptar ao dia-a-dia, porque nós somos surpreendidos sempre pela vida. E se nós considerarmos que temos dentro de nós a capacidade de resolver os problemas ou de ir buscar soluções, mesmo fora de nós, que nos deem novas competências, nós temos uma capacidade de adaptação e isso faz-nos sentir mais seguros e o nosso loco de controle é interno e não é externo, não está dependente dos acontecimentos. Em terceiro lugar, a autonomia. Capacidade de decidir por nós mesmos, de agir por nós mesmos, é uma dimensão estruturante do bem-estar. Temos uma quarta dimensão que tem a ver com as relações positivas. Quando nós autoavaliamos a nossa vida, quem é que temos na nossa vida? Temos pessoas tóxicas ou temos pessoas positivas? E como é que às vezes está feito esse equilíbrio? Nós deixamos que essa toxicidade entre em nós ou conseguimos afastar e conseguimos impor as nossas barreiras e os nossos limites? Outra dimensão fundamental do bem-estar. Já falei de 4, faltam 2. Desculpe, a resposta é longa, a pergunta também é poderosa. A quinta dimensão tem a ver com o significado. Aquilo que eu faço, qual é que é o meu propósito? Qual é a razão porque eu faço aquilo que eu faço? O que é que eu tenho na vida que me faz brilhar os olhos e saltar o coração? Eu já descobri isso. O que é que para mim isso é, do ponto de vista prático, do ponto de vista da minha ação diária? E, finalmente, a sexta e a última dimensão tem a ver com a capacidade de desenvolvimento. Eu, neste momento, estou na vida a acreditar que posso melhorar e que posso evoluir, ou acho que já sei tudo e estou estagnado? Temos de ter essa capacidade de autoavaliar estas 6 dimensões e, se tivermos uma nota boa em algumas delas e elevada noutras, aí sim nós podemos dizer que temos bem-estar psicológico. Ou seja, nós podemos ter bem-estar psicológico e, em determinadas nossas vidas, nós não estarmos felizes. Ou seja, porque acontece em determinado tipo de acontecimentos que baixam os nossos níveis de felicidade, mas não significa que nós não consigamos depois encontrar um equilíbrio em termos daquilo que é o nosso bem-estar. Ou seja, aquilo que nós sentimos pode acabar por trazer equilíbrio no nosso dia-a-dia. Sem dúvida, Sara. Sem dúvida. Aquilo que nós sentimos pode nos ajudar a equilibrar o dia-a-dia. Temos é que ter sempre presente, não há uma relação direta entre o sentimento e o comportamento. O sentimento é algo que se acontece no meio de um processo prévio que é o processo de interpretação, que é a dimensão cognitiva. A forma como eu interpreto o real
vai condicionar a forma como eu me sinto. E a forma como eu me sinto condiciona a forma como eu me comporto. Por isso, o grande trabalho feito do ponto de vista psicológico é ajudar a pessoa a pensar de forma adaptativa e de forma mais realista possível. Eu às vezes nem digo otimista, é bom pensar otimista, mas muitas pessoas não conseguem passar do pensamento negativo ao pensamento positivo. E por isso aquilo que se despede, porque isso é possível e claramente objetivável, é passarem do pensamento negativo para o pensamento realista. O pensamento realista é um pensamento que se não se infere sem dados. Não se pode catastrofizar quando existem situações que têm que passar por uma análise verdadeiramente racional. Se conseguirmos ter este pensamento realista, vamos ter sentimentos, de facto, adequados e depois vamos ter comportamentos em conformidade com esses mesmos sentimentos. Professor, deixe-me só interromper para lhe colocar aqui uma questão. E quando as pessoas não são capazes de fazer essa adaptação, o que é que o professor aconselha que essas pessoas façam? A pessoa está ali entre o real e o desejável e não sabe muito bem para onde é que há de ir. Está com bem-estar subjetivo, mas sente-se infeliz. O que é que o professor, nesses casos, aconselharia a pessoa a fazer? Minha cara amiga, agora está-me a colocar na pele, eu não posso colocar na pele de alguém tão grande, mas estou se calhar a projetar aquilo que o Freud pensou quando fizeram essa pergunta, qual é o conselho? Já sabe o que é que o Freud disse sobre como se pedem conselhos sobre a felicidade. Aqui a felicidade é um problema individual, aqui nenhum conselho é válido, cada um deve por si próprio tornar-se feliz. Pronto, mas deixe-me só perceber a pergunta e percebi. Eu neste momento eu sei que devo ser eu que devo tomar a decisão, mas não consigo. Pronto. Então, o que é que eu posso pedir ajuda? Eu devo pedir ajuda? Sim, que tipo de ajuda devo pedir? O ponto central de construção de bem-estar na vida de qualquer pessoa passa sempre pela clareza. Clareza é perceber o que é que estou a sentir e onde estou e se eu tenho ou se consigo mobilizar os recursos que me fazem ser capaz de sair desta situação para um estado desejado, ou se tenho interferências que me bloqueiam e se eu consigo minimizar as influências para sair desta situação para o meu estado desejado. Quando eu tenho essa clareza e vejo que não sou capaz, devo pedir ajuda. Atenção que cientificamente a felicidade talvez seja uma coisa mais feia do que aquilo que eu tenho estado a dizer, eu tenho estado a analisar do ponto de vista psicológico, mas temos que pensar que a felicidade tem uma dimensão psicológica, mas também tem uma dimensão biológica, uma condiciona muitas vezes a outra, e tem a ver também com aquilo que nós chamamos sorte ao azar. Eu recordo que uma equipa extraordinária da Universidade de Califórnia, Berkeley, liderada pela Sonja Lyubomirsky, já encontrou aquilo que é a fórmula da felicidade. E a fórmula da felicidade que nós costumamos traduzir do ponto de vista técnico e científico é 50% de genes, 40% de atividade voluntária e 10% de circunstâncias da vida. O que é que isto significa? 50% de genes significa que são boas e más notícias. Há pessoas que geneticamente têm uma propensão maior para experienciar estados emocionais positivos. Porquê? Porque o seu sistema nervoso, a sua biologia, os seus neurotransmissores associados à experiência de emoções positivas ativam regularmente e com grande facilidade. São pessoas que, na prática, produzem mais serotonina, experienciam mais felicidade, produzem mais dopamina, têm, de facto, mais motivação, produzem mais noradrenalina, têm mais energia. Estas pessoas têm um património genético que as impulsiona para ser mais felizes. Ou seja, mesmo perante uma situação negativa, elas reagem de uma forma mais adaptativa. Não quer dizer que não sofram, é claro que vão abaixo, mas a sua biologia está equilibrada. As boas notícias é que nós podemos equilibrar a biologia das pessoas através da medicina comportamental. Ou seja, neste momento há farmacologia adequada para regular os níveis bons de funcionamento. Mas isto só resolve 50% da equação. Muitas vezes é necessário resolver esta componente da equação porque as pessoas, por exemplo, uma pessoa que esteja num estado profundo depressivo, eu não posso trabalhar a sua dimensão cognitiva porque ela não reage, porque a essência da depressão é a incapacidade de nós reagirmos adaptativamente às circunstâncias. Aí primeiro ela terá que passar provavelmente por uma fase de medicação para estar disponível para o processo psicoterapêutico e desenvolvimento pessoal que muitas vezes está associado. Por isso, equilibrada a componente biológica, temos toda a componente da atividade voluntária. O que é a atividade voluntária? A atividade voluntária mede a coerência ou incoerência que nós temos entre aquilo que sentimos e a forma como nos comportamos. Se eu tenho um sentimento e sou coerente com esse sentimento,
Porque se eu desejo algo e vou à procura daquilo que desejo, se eu tenho um objetivo ou uma motivação e vou à procura daquilo que desejo, eu vou aumentar os meus níveis de realização. Eu vou aumentar os meus níveis de felicidade. A atividade voluntária é fundamental, vale 40%. E depois há a sorte e o azar. Aquilo que nos acontece na vida pode ser, de facto, extremamente negativo. No entanto, se tivermos uma atividade voluntária, aceitarmos aquilo que nos acontece, iniciar o processo de mudança, o processo de transformação, equilibrarmos a nossa biologia, nós vamos conseguir superar todas as adversidades. E aí entra um pouco também, lá está, o contexto onde a pessoa está inserida. Sim, o contexto. O contexto, uma coisa o contexto acaba por ser absolutamente decisivo, porque há contextos em que a própria sociedade está conscientizada e permite dar às pessoas as ferramentas necessárias para ultrapassar as diferentes circunstâncias, outras pessoas não. Uma coisa é nascer agora no Médio Oriente numa situação de guerra, outra é nascer em Portugal ou na Suíça. Portanto, o potencial de felicidade e de realização é muito mais elevado nestes últimos dois países. Os outros, infelizmente, nasceram em países que estão em situação de guerra. É terrível, é terrível. Mesmo aí não vão haver existir pessoas felizes? Sim. Mesmo aí, naquela situação de guerra, vão haver pessoas que vão experienciar estados de felicidade. Sim. A maioria, provavelmente a maioria não. O contexto social, neste caso, também vai influenciar, verificar. Muito. O contexto social influencia muito porque permite aumentar ou diminuir os recursos que estão disponíveis. Numa situação de guerra, as pessoas tentam sobreviver e há um instinto de preservação, de autopreservação, em que o foco passa a ser a vida. O foco não passa a ser a realização pessoal, ou seja, quando pensamos, nós estudamos o Maslow e aquela pirâmide do Maslow, os valores mais aspiracionais, não são esses, são os emergentes, são as necessidades básicas. E aí a satisfação e insatisfação têm a ver mais com assegurar ou não assegurar as nossas necessidades básicas. As variáveis contextuais são naturalmente importantes. Será que os jovens estão preparados para saberem o que estão a sentir? É uma pergunta muitíssimo interessante e a resposta é boa e má. Há jovens que sim, há jovens que não, porque estamos a falar da literacia emocional. E, de facto, há emoções, nós temos emoções básicas, há emoções que todos nós experienciamos e que são absolutamente irreversíveis do ponto de vista daquilo que é a espécie humana. Essas emoções básicas, como a alegria, como a tristeza, como o medo, como a repulsa, são emoções que são experienciadas. O grande problema não é a experiência das emoções, porque elas são inelutáveis. É a gestão das próprias emoções para canais que são socialmente corretos. E muitos jovens, quando experienciam as emoções, não têm canais adequados para exteriorizar as suas próprias emoções. Se eu sinto tristeza, eu tenho que perceber aquilo que me faz triste e como é que eu posso agir sobre a tristeza. Se eu tiver essa capacidade, até pode ser que eu passe do momento de tristeza e que construa uma personalidade mais resiliente a partir daquele momento de tristeza. A tristeza não foi uma emoção má. Agora, o problema é quando eu tenho a tristeza e não consigo enfrentar a tristeza, evito esse sentimento e ou canalizo para um canal que não é adequado do ponto de vista do meu processo de bem-estar e adaptativo. Por exemplo, eu sinto-me triste e começo a consumir uma droga, eu sinto-me triste e começo a ter comportamentos autolesivos para mim. Ou seja, as emoções, elas são inelutáveis, todos nós sentimos as emoções. A grande questão é, depois de as sentirmos, como é que as gerimos? Estamos num contexto, temos pessoas ao nosso redor que nos ajudam a canalizar as emoções do ponto de vista adaptativo para processos sociais bons, ou não. E quando a resposta é negativa, de facto as emoções são ingeríveis e acabam por ser destrutivas para as próprias pessoas que as experienciam. Literacia em saúde mental. Pode-nos explicar um pouco o que é a literacia em saúde mental? A definição da literacia em saúde mental, o que é a literacia em saúde mental? Sim. Sem dúvida. Aliás, essa questão vem precisamente na sequência da pergunta anterior. A saúde, como nós sabemos, é um estado de bem-estar físico, psicológico e social e não só a ausência de doença, como nos diz a Organização Mundial de Saúde. E o que é importante, nós em termos de literacia, tanto para jovens como para adultos, como para idosos, porque o problema da saúde para mim é um problema que se coloca ao longo da vida. É um problema que tem taxas significativas, obviamente, na infância e na juventude, mas temos que olhar, até ambas são estudantes de educação social, como o processo desenvolvimental ao longo da vida. E, como estava a dizer, a vivência e a literacia em saúde é, sobretudo, ajudar e dar ferramentas aos jovens, aos adultos e aos idosos para perceberem
onde é que sentem as emoções e como é que estão a gerir as emoções, estão a canalizá-las do ponto de vista funcional ou disfuncional. Saber identificar as emoções, saber identificar aquilo que estão a sentir. E isso é absolutamente um trabalho absolutamente importante se quisermos que as crianças, que os jovens, que os adultos e que os idosos vivam realizados e felizes. E os jovens sabem identificar o mal-estar, sabem identificar o que sentem? A percepção que eu tenho e aquilo que nós sabemos em termos de investigação é que os jovens muitas vezes sabem, mas depois não têm como dar sequência efetiva ao mal-estar que identificam ou às emoções que identificam. Por isso é que atualmente as ferramentas das inteligências artificiais vêm hoje em dia fazer muitas vezes esse papel. Por sempre que um jovem experiencia uma emoção negativa, ele sabe que está a ter emoção negativa. O grande problema é, eu tenho confiança para partilhar com quem? Com o meu ciclo de amigos, com o meu ciclo familiar. E atenção, muitas vezes o ciclo familiar é também um espaço muito significativo para a existência de mal-estar. Como o ciclo de amigos, muitas vezes o ciclo de amigos é um espaço propício para a construção do mal-estar. Portanto, o jovem identifica, mas depois tem que ter um espaço para gestão e canalização dessa informação com vista a gerir a emoção e continuar o seu processo desenvolvimental que acontece sempre ao longo da vida. Eu há pouco falava das inteligências artificiais. Hoje sabemos, por exemplo, que há inteligências artificiais que têm feito processos de acompanhamento de muitos jovens, para o bem e para o mal. Mas têm estado lá presentes e é com essa inteligência artificial, para não estar aqui a citar nomes de inteligências artificiais, que eles encontram um espaço de diálogo e de gestão das suas próprias emoções, para o bem e para o mal. É o recurso em que sentem confiança. Eles antes também encontravam, de facto, essa necessidade de falar sobre as suas emoções. Partilhando as emoções. Tal e qual. E antes isso também acontecia, só que não existiam muitas vezes canais disponíveis para o efeito. Porque a nossa sociedade... Acaba por se tornar um bocadinho assustador. Sem dúvida, mas repare, nós temos uma sociedade, a sociedade portuguesa é uma sociedade do modelo, baseada no modelo biomédico, em que as questões psicológicas, embora nos últimos anos tenhamos evoluído, ainda são vistas, isso acontece muito nos países latinos, a estatística está aí, como sinais de fraqueza aos quais é preciso reagir. Se tiver uma dor numa perna é um problema muito grande e vou correr para o médico ou para o hospital. Agora, se tiver um problema emocional, uma dificuldade de gerir o meu dia-a-dia do ponto de vista emocional, se eu vou comunicar isso aos outros, dizem, pá, tens de ter força, tens que reagir, não podes ser fraca, não podes ser fraco. E este estigma que foi criado com a gestão emocional leva a isso, leva a nós não termos canais aceitáveis e socialmente conhecidos de forma massiva por toda a sociedade para fazermos a nossa própria gestão emocional. A literacia passava por isso. A prevenção da doença e a promoção da saúde são fundamentais. Só um dado, desculpa, Sara, 70% dos determinantes da saúde estão fora do modelo biomédico. Sim. A prevenção ainda não é vista como uma necessidade. Era uma emergência social. Nós temos que abrir os programas de televisão e isso tem que acontecer lá todos os dias. E qual é que é o papel das instituições de ensino? O papel das instituições de ensino tem que ser um amplificador dessa necessidade. Para além de às vezes terem que encontrar soluções, o papel das instituições de ensino é ensinar. E quando se fala em ensinar literacia científica, é ajudar os jovens a perceber as emoções e mais do que perceber as emoções porque eles sentem-nas, é ajudá-los a perceber quais são os canais, os recursos aos quais devem solicitar ajuda para poderem, de facto, ter apoio especializado para ultrapassar essas mesmas dificuldades. Esta é que é a grande questão. A educação emocional não pode ser apenas explicar tecnicamente determinado tipo de conceitos. O que é que me serve a mim saber o que é a depressão, por exemplo, ou a ansiedade? Estou a falar das duas patologias com a maior taxa de incidência da população mundial. Depressão e ansiedade, aliás, ansiedade e depressão. A ansiedade vem em primeiro lugar. O que é que interessa à pessoa saber tecnicamente o que é que são estas duas patologias, depois não perceber a que canais é que deve recorrer para poder geri-las? A literacia emocional é isso. É a que portas é que eu devo bater? Não será esse também um dos nossos propósitos neste gabinete? Contribuir para a literacia em saúde mental para os nossos colegas estudantes? Até porque o nosso mindset está muito para funcionar e não sentir. Certo. E como é que os jovens podem... O seu desempenho é afetado também por esse equilíbrio. Claro. Nós temos que ser funcionais, nós temos que ter um propósito, mas nunca focado para nós dentro. De perceber, ok, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a fazer aqui, nesta sala de aula. Claro. Como é que eu me sinto aqui dentro? Eu acho que o nosso mindset é mais para os objetivos, de tem que alcançar, tem que chegar lá. As metas, os objetivos, as metas, e no fundo as pessoas vivem muito preocupadas, claro. sem
sem pensarem muito no caminho, não é? Acaba por ser muito isso. E remete-nos muito para um fenómeno que eu acho que é um fenómeno que é o FOMO. O medo de ficarem de fora, não é? Eu gostava muito que me falasse um pouco sobre isto. Devemos ter uma alternativa ao FOMO, que era o JOMO. O FOMO, sim, que ainda é mais preocupante. Não, o JOMO é bom, porque o FOMO é o Fear of Missing Out e o JOMO é Joy Missing Out. É para isso que nós temos que educar os nossos jovens, é precisamente para isso. Porque se a pessoa não lhe apetecer estar, como diria o Fernando Pessoa, que bom ter um livro para ler e não o fazer. Isso é o expoente máximo da liberdade. Claro. Nós temos de nos sentir confortáveis precisamente com as nossas emoções. Temos de nos sentir confortáveis em sentir. E depois de sentir, temos de ser coerente com aquilo que sentimos. As nossas emoções são a bússola da nossa felicidade ou, pelo contrário, das maiores tempestades que colocamos na nossa vida. E temos que saber, de facto, distinguir entre os dois. E é, sobretudo, haver um espaço de afetividade, de liberdade, para que as pessoas possam sentir e não ter que estar sempre a funcionar, não ter que estar sempre em performance. Esse é que é o grande problema. Se nós nos colocamos, ou se nós evoluímos num contexto em que as pessoas que nos são as próximas nos colocam na necessidade da performance, nós vamos viver, de facto, construindo esse modelo de realidade e esquecemos-nos de sentir ou tapamos os nossos sentimentos. E é fundamental aprender a sentir. As pessoas que procuram, de facto, essa validação e essa necessidade de estar com os outros, estar em determinados contextos, porque significa que tem o quê? Significa que no seu processo de desenvolvimento da autoestima, o seu locus de controle é externo. Ou seja, eu sou bom porque pertenço aos outros, porque adiro ao projeto dos outros. E o grande processo de literacia emocional é dizer eu sou bom quando pertenço a mim próprio, quando afirmo a minha identidade. E todo o meu processo de construção pessoal e de resiliência tem a ver com essa construção da identidade e não com a validação externa. O processo de desenvolvimento é sempre uma descoberta pessoal, é o próprio que se constrói, que faz ser a pessoa que é, que vive de acordo com aquilo que pensa, de acordo com o seu quadro de valores, independentemente do contexto social. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas aquilo que está em causa é só sermos juiz e réu da nossa felicidade ou do nosso mal-estar. Coisa pouca. Como é que o bem-estar influencia o desempenho dos estudantes? Agora numa parte mais académica. Sim, olha, Sara, o bem-estar aumenta a performance. Ao contrário daquilo que se pensou durante muitos anos, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. As pessoas mais realizadas e mais felizes têm maior possibilidade de ter altos desempenhos. Um estudante que tenha a sua vida mental organizada e que sinta bem-estar tem grande probabilidade de ter melhores resultados académicos. Muitas vezes melhores resultados académicos não têm a ver com estudar mais. Muitas vezes melhores resultados académicos têm a ver com tornar-se mais coerente consigo próprio. Ser mais a pessoa que se é. Só dar-vos aqui uma nota interessante. Em 1998, o Martin Seligman tornou-se presidente da APA, da Associação Americana de Psicologia. E ele disse algo que, para mim, quando recordo esses tempos, muito importante. Ele disse assim, olha, neste momento a psicologia e a psiquiatria fizeram um trabalho extraordinário e diagnosticaram e apresentaram soluções psicoterapêuticas para os diferentes transtornos mentais. Mas o que é que acontece? Há pessoas que não têm um diagnóstico de transtorno mental, porque efetivamente não têm uma doença mental, mas infelizmente não se sentem felizes. E o trabalho futuro da psicologia será levar as pessoas continuar a tratar aquelas que têm doença mental, mas aquelas que não têm doença mental, ajudá-las a experienciar estados máximos de bem-estar, de felicidade e de realização. E este trabalho designou-se de psicologia positiva. Hoje em dia, muitos jovens que passam por problemas de saúde emocional nas faculdades e nas escolas devem fazer desse bem-estar a sua principal prioridade. Às vezes mais vale perder 6 meses de estudo, 6 meses da faculdade ou 6 meses daquilo que seja, para a pessoa se reencontrar com ela mesma, reequilibrar-se do ponto de vista emocional e continuar o seu percurso com outra velocidade, com outra força e com outro propósito. Sabemos que se aquela pessoa pode acabar o curso até com mal-estar, mas nunca foi o estudante que podia ter sido, caso tivesse experienciado emoções positivas e realização. Você sente que, acredito que toda a gente tenha objetivos na sua vida. Sim. Você sente que objetivos atrapalham? Não, os objetivos são uma coisa boa. O grande problema às vezes é que os objetivos não são coerentes com aquilo que as pessoas verdadeiramente sentem. Pressionam e são objetivos que são desfasados. Os objetivos têm de ser coerentes connosco.
quem é que nós somos? Nós somos um conjunto de valores. A Sara é um conjunto de valores, eu sou um conjunto de valores. E sempre que nós criamos objetivos que são coerentes com quem a Sara é, com os seus valores, esses objetivos são propulsores de felicidade. Sempre que tem objetivos que são impostos socialmente ou que resultam de alguma incoerência com a pessoa que a Sara é, vai sentir mal-estar. E esses objetivos vão atrapalhar. Este é que é o grande segredo. Eu, no começo do podcast, disse que a felicidade tem muito a ver com objetivos presentes e objetivos futuros. Objetivos presentes é prazer. É olhar para a sua agenda semanal de segunda a domingo e dizer assim, quais são os objetivos de prazer que eu tracei para esta semana? Pode ser aquela ida ao cinema, pode ser aquele banho quente em casa, pode ser aquela música, pode ser aquele período em que vai dizer não a 3 ou 4 pessoas porque não lhe apetece estar com elas. São aqueles momentos de prazer, pode ser ir jantar com amigos, aqueles momentos de prazer vai ter que os ter na sua vida, durante a sua vida. E depois também objetivos futuros, isto é, o que é que para mim agora é verdadeiramente relevante. Se calhar tirar um curso é relevante. Eu quando vou tirar um curso, aquela cadeira em específico eu não gosto. Mas o que é que eu faço? Eu estudo mesmo sem gostar, porque o propósito é maior e lá na frente eu vou tirar a formação que eu quero para exercer aquilo que eu gosto de exercer. Por isso os objetivos não são negativos. O que é que muitas vezes acontece? Os objetivos não são objetivos dos próprios, não estão alinhados com as pessoas, não estão alinhados com os seus valores. Isso é que é mau, porque os objetivos passam a ser fontes de pressão. Como a Sara há pouco dizia, são fontes de desempenho, são fontes de pressão, de performance, não são objetivos de desenvolvimento pessoal. Mas será que todos têm condições para alcançar esse bem-estar e felicidade? Todos têm uma grande responsabilidade no seu processo de bem-estar, porque 40% depende de nós. Se 50% depende da nossa própria gestão emocional, acaba por ser um caminho em que todos podemos dar um contributo decisivo para alcançar esse bem-estar, mobilizando recursos. Agora, há pessoas que, em virtude das circunstâncias em que se encontram na vida, têm mais dificuldade em mobilizar os recursos, ainda assim podem sempre fazer o melhor possível para conseguirem ter esse equilíbrio. Podemos ter sucesso sem bem-estar? Sucesso sem felicidade é, sem dúvida, o maior fracasso. O que é importante alcançar? Agora, neste exato momento, quanto sociedade que vemos muitas desgraças à nossa volta, é importante alcançar ou sentir? É importante sentir e depois agir em conformidade com aquilo que se sente, de forma adaptativa, de forma a construir o bem-estar individual e o bem-estar social. Esse é que é o nosso grande desiderato. Ser o melhor, conseguir mexer. Sobretudo, ter uma experiência pessoal de realização e dar um contributo também importante e decisivo para o mundo. Como minhas caras amigas, como a Ana, como a Sara, como a Isabel estão aqui a fazer, e como eu modestamente também tenho de dar o meu contributo, porque aquilo que estão a fazer não é apenas para nós, com certeza que é para outras pessoas que nos podem ouvir e podem ver, claro. E a partir daqui tirar também pistas para a sua própria vida pessoal. Tem aqui uma frase que a minha colega Ana sublinhou, que é extremamente importante, que é: no mundo cheio de metas, talvez o mais importante seja não perder a ligação connosco próprios. E isto é um recado para nós que estamos aqui sentados, mas também para as pessoas que estão nos a ouvir neste exato momento. Sem dúvida, perfeito. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Vamos dar por terminado este primeiro episódio do nosso Entre Nós, do nosso podcast do IXE. Reiterar o nosso grande agradecimento ao professor Luís Picado por esta partilha. E também a todos os envolvidos nesta organização, a Paula, o Tiago, a Ana e a Sara. Todos nós acho que contribuímos para este momento. Eu senti-me feliz neste momento, pronto, e ousava dizer assim, que será que chegámos ao fim desta conversa um bocadinho mais felizes? Mas pelo menos se calhar aprendemos a construir melhor a nossa felicidade, a percebermos que a nossa felicidade depende bastante de nós, do que nós sentimos, e eu espero que sim, que muito obrigada, professor. É sempre um prazer ouvi-lo, é sempre um prazer desafiá-lo, e para todos, espero que tenham gostado. E no próximo mês estaremos novamente aqui entre nós com mais um podcast que, a seu tempo, será divulgado. Agora resta-me desejar o quê? Uma doce e feliz Páscoa.